Pode começar, André? Tá. Oi, bom dia, tudo Pode, bom? pode sim. Tá. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Omar. Eu vou apresentar hoje sobre a vacina do SARS-CoV-2. Eu sou bolsista do Núcleo de Pesquisa em Microbiologia Médica da Universidade Federal do Rio Grande. Então, todo mundo se pergunta quando que a gente vai poder voltar à normalidade. E para a gente conseguir fazer churrasco de novo com a família, poder ir para a praia, tomar chimarrão, sem uso de máscara. Então, existem dois cenários possíveis para a gente voltar ao nosso cotidiano normal. Isso se a gente descobrir uma droga com eficácia de 95% para parar a pandemia. Então, seria necessário que a gente achasse uma droga milagrosa, o que é muito improvável de acontecer, porque ocupa muito tempo e é muito custoso para isso. E além do que, a gente precisa de tempo para também achar esse medicamento. Então, isso deixa a gente com o segundo cenário, que é o desenvolvimento de uma vacina com uma produção e distribuição de bilhões de doses para todas as pessoas do mundo. Esse vai ser a nossa salvação para parar a pandemia. E quando que essa vacina vai estar pronta? De acordo com o Dr. Anthony Fauci, diretor do CDC, que é a Anvisa dos Estados Unidos, vai demorar cerca de 18 meses. E pode variar tão cedo de 9 meses quanto 2 anos. E a vacina está sendo desenvolvida numa velocidade nunca vista antes, porque a vacina mais rapidamente desenvolvida até agora demorou 5 anos, então vai ser um aceleramento bastante grande assim para desenvolver uma vacina em tão pouco tempo. E como uma vacina é desenvolvida e produzida para ser usada em humanos? Ela principalmente consiste de dois principais componentes. A vacina ela tem que ser eficaz, ou seja, efetiva contra o patógeno, e ela tem que ser segura. E a segurança é exatamente o que você lê. Segurança quer dizer que a vacina ela é segura para usar em humanos e não causa efeitos colaterais graves. Porque efeitos colaterais leves, como febre, dor no local da inoculação, são comuns. Então, a vacina ela tem que ter esses dois principais componentes. E a vacina ela é produzida através de fases. E a primeira fase é a fase pré-clínica. E a fase pré-clínica ela consiste na elaboração de produtos ou substâncias em laboratório em células ou animais. Ela avança quando tem resultados promissores, quando não causa efeitos colaterais graves e quando tem boa resposta contra o patógeno. Depois da fase pré-clínica, vem a fase 1, que é quando começa a experimentação em seres humanos. Então, na fase 1, você tem um pequeno grupo de voluntários saudáveis que recebem a vacina. E você tem uma experimentação com diferentes dosagens para avaliar a mínima dosagem que é necessária para você ter uma resposta imune satisfatória contra o patógeno, sem causar efeitos colaterais. Então, nessa fase, você tem uma monitorização dessas pessoas, das funções vitais e da resposta imunológica. Então, você avalia a segurança da vacina e a dosagem necessária. Depois que a fase 1 é completa, você tem a fase 2, que aí é quando você tem centenas de pessoas de diferentes faixas etárias e condições de saúde que recebem a vacina. E é aí que a vacina realmente é analisada para ver se realmente funciona. Então, ela mede a eficácia em grupos pequenos. Depois da fase 2, vem a fase 3, que é quando milhares de pessoas com risco de ter infecção são vacinadas. E é a fase que mais demora, porque ela ocorre em condições naturais da doença. Ela afere se a vacina reduz estatisticamente o número de pessoas que ficam doentes. Então, é um estudo mais longo, mais demorado, porque tem que fazer várias análises estatísticas. E ela mede eficácia em grandes grupos. Depois que a fase 3 é realizada, você ainda tem que fazer a regulamentação dessa vacina e ela tem que ser analisada por vários órgãos governamentais de saúde e pela OMS também. Depois que ela é regulamentada, aí sim começa a construção de laboratórios e fábricas para a produção dessa vacina. E as empresas, elas esperam o fim de cada fase para prosseguir com a fase seguinte, porque é muito caro você fazer essas fases
ao mesmo tempo, por exemplo, fase 1 junto com a fase 2 junto com a fase 3. A meta da vacina para o coronavírus, ela está definida para menos de 18 meses. E no caso do coronavírus, as fases estão sendo feitas ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma urgência mundial essa vacina ser produzida e o orçamento é suficiente para custear gastos. Por exemplo, a OMS fez um teleton semana passada que arrecadou 8 bilhões de dólares para o desenvolvimento e aceleração dessa vacina. Então, como cedo essa vacina vai estar pronta? Como vocês podem ver nessa imagem, as vacinas elas têm uma linearidade, elas têm uma sequência. Primeiro vem a fase pré-clínica, depois a fase 1, fase 2, fase 3, depois o licenciamento e depois disso vem a produção. No caso da vacina do Covid, as fases elas estão sendo feitas ao mesmo tempo, isso para diminuir o tempo da vacina, porque é realmente uma questão de saúde pública mundial. Então, os governos eles vão ter que afrouxar um pouco a política de validação das drogas para a gente poder ter um acesso mais rápido a essa vacina. De acordo com a OMS, mais de 115 diferentes candidatos para vacina foram feitos até abril desse ano. Mas desses 115 vacinas que estão sendo feitas, estão sendo desenvolvidas, 8 a 10 vacinas estão promissoras e estão em estágio avançado. E eu vou destacar algumas delas, que é a AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, que é a vacina que está mais avançada até agora, que ela está na fase 2B, fase 2B e fase 3. Ela é um tipo de vacina vetor viral não replicante. A segunda mais promissora até agora é a da CanSino Biological Inc., que é uma empresa chinesa baseada em Pequim. Ela está na fase 2 e é uma vacina do tipo vetor viral não replicante. E tem também a vacina que está sendo desenvolvida pela Moderna, que ela está na fase 2 e é uma vacina tipo RNA. E qual que é o mecanismo da vacina? A vacina, ela garante essa imunidade ao nosso corpo através da inoculação do material do patógeno no nosso corpo. Ou seja, o nosso sistema imunológico, quando tem a entrada de um patógeno no nosso corpo, ele responde com a produção de anticorpos. Então, esses anticorpos, eles se ligam aos antígenos de membrana desses patógenos e faz uma sinalização para o corpo atacar esses patógenos. E quando tem essa resposta imune, o nosso corpo também ele produz uma memória imunológica, para caso a gente tenha contato com esse patógeno de novo, a gente já tem uma defesa. Então, as vacinas, elas ensinam o corpo a produzir os anticorpos contra esses patógenos, sem a necessidade da gente ficar doente, utilizando vários métodos. A gente tem os métodos tradicionais, entre aspas, que são os métodos que a gente já conhece, que são as vacinas que já vêm com o vírus atenuado, que já vêm com o vírus morto dentro, ou quando tem partes desse patógeno já nessa vacina, para sensibilizar o nosso corpo a produzir anticorpos contra esses patógenos. O problema, entre aspas, dessa vacina é que ela demora muito para ser feita. Por quê? Porque você tem que ter uma produção biológica das partes dos patógenos ou do patógeno em si. E como é material biológico, demora muito tempo para cultivar. Então, uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida é a vacina de DNA e RNA. E é uma tecnologia que está sendo muito promissora no meio dessa pandemia, porque ela tem uma produção muito mais rápida do que os métodos tradicionais das vacinas já atuais. A Fundação Bill e Melinda Gates é a fundação que mais custeia, que mais dá dinheiro para ser desenvolvido vacinas no mundo. E a CPI, que é mais ou menos um agrupamento de instituições privadas, de governos e instituições filantrópicas que investem em vacinas, eles investem nessa tecnologia há décadas, porque se ela for disponível, ela vai ser produzida muito mais rápido e você ainda tem a vantagem de que ela produz menos efeitos colaterais. Por quê? Porque essa vacina consiste
em aplicar material genético, DNA ou RNA, no corpo da pessoa, e aí esse material genético já vai estar escrito nele o anticorpo que você precisa produzir contra o patógeno. Então você não precisa inocular o patógeno em si, não precisa inocular partes do patógeno, porque você já está dando a informação necessária para a pessoa para produzir o anticorpo. Só que o problema dessa vacina é que ela é uma tecnologia nova e nenhuma vacina já incorporou isso. Então, não se tem absolutamente certeza se a vacina de DNA ou RNA é uma plataforma viável, mas ela é muito promissora. Caso uma vacina sair, ela não vai ser 100% eficaz. Por quê? Porque para uma e é difícil de ter todas essas qualidades, porque está acontecendo realmente uma corrida para achar essa vacina. Então, vão ser ainda necessários muitos estudos para a gente conseguir chegar a uma vacina realmente eficaz. Só que, já que a gente não vai conseguir chegar nessa vacina 100% eficaz, a gente está como meta conseguir uma vacina de eficácia, porque com essa porcentagem já vai ser suficiente para a gente interromper essa pandemia. Uma eficácia de 60%, haverá ainda alguns surtos, mas ainda será possível parar a pandemia. Se a vacina for menos de 60% eficaz, é improvável dela parar a pandemia, porque não vai ser possível que várias pessoas tenham imunidade para parar a pandemia, parar a transmissão. Então, como é que será essa primeira vacina que será desenvolvida? Quantas doses serão? Necessitarão de várias doses para ter eficácia desejada. E quanto vai durar essa vacina? Quanto que vai durar essa proteção conferida pela vacina? Ela vai conferir proteção somente por alguns meses, que vai ser o tempo suficiente para terem estudos ainda serem feitos para achar uma vacina que seja mais completa, mais eficaz. E como é que a gente vai armazenar essa vacina? As vacinas tradicionais, elas são armazenadas já em congeladores a 4 graus Celsius. Mas caso se essa vacina for feita de material genético, DNA ou RNA, ela vai ter que ser armazenada a menos 80 graus Celsius, o que vai dificultar muito mais o armazenamento e o transporte. Pronto, acabamos de descobrir uma vacina segura e duradoura, foi comprovada a eficácia, então a gente já pode voltar com as nossas vidas normais? A resposta é infelizmente não. Por quê? Porque ainda precisamos produzir e distribuir pelo menos 7 bilhões de doses dessa vacina para todos os lugares do mundo para parar a pandemia. Então, para a pandemia acabar, a gente tem que disponibilizar essa vacina para quase todo mundo, em todos os lugares do mundo. E a gente nunca fez isso na história do mundo. Além de que o transporte e o armazenamento não vão ser fáceis. Os desafios que a gente tem com essa vacina vai ser a construção de laboratórios e fábricas, que demandam muito dinheiro, girando em torno de 50 mil a 700 mil dólares e vários anos para ser completado. E por que a gente não pode usar laboratórios que já estão sendo feitos? A gente pode usar sim os laboratórios que já estão sendo feitos para desenvolver outras vacinas, mas o problema é que esses laboratórios são especializados nas vacinas que eles já produzem. Então, um laboratório, quando ele é construído, ele mais ou menos que já tem uma infraestrutura para um tipo específico da vacina. E se a gente remanejar a produção dessa fábrica para outra vacina, por exemplo, a do coronavírus, a produção de vacinas que aquela fábrica já estaria fazendo vai ser comprometida, vai ter uma diminuição na oferta daquela vacina que ela produz. Tem outro desafio também, que segundo o professor da medicina da Universidade de Oxford, somente tem 200 milhões de tubos de ensaio no mundo. Então isso também vai agregar um pouco mais de desafio, porque a gente vai ter matéria-prima limitada. E outro desafio também é que a faixa etária mais acometida são os idosos. E os idosos já naturalmente têm um sistema imune menos eficaz. Então a gente tem que produzir uma vacina que vá proteger também os idosos, que são a faixa etária mais acometida da doença. E como é que a gente vai lidar com esses desafios de transportar a vacina, produzir tanta quantidade de vacina?
As instituições privadas, governos e organizações filantrópicas vão ter que cooperar entre si para discutir questões financeiras, para discutir questões de produção, para discutir questões de transporte, de armazenamento. E a maioria das pessoas pensa que as primeiras pessoas a receberem a vacina devem ser os profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente contra essa pandemia. Mas depois que eles forem vacinados, quem vai vir depois? Quem vai ser vacinado depois? Vão ser os idosos, vão ser as crianças, vão ser as pessoas que estão na faixa de risco. Então ainda tem muita discussão a ser feita em relação a isso. A OMS, as autoridades de saúde nacionais de cada país vão ter que desenvolver um método de distribuição da vacina em massa, porque isso vai ter que chegar literalmente a quase todas as pessoas de cada lugar. Então vai ser um desafio nunca visto antes na história. E uma opinião, assim, dos intelectuais é que a vacina chegue primeiro nas pessoas, nos países com menor renda. Por quê? Porque ele já tem um sistema de saúde já fraco e as medidas de isolamento são mais difíceis de fazer, porque geralmente em países de baixa renda as pessoas já moram em lugares apertados, já moram em lugares que não têm saneamento básico, que não têm as condições de saúde necessárias e é onde mais se encontram pessoas com condições de saúde desfavoráveis. Então, os intelectuais pensam que a vacina deve chegar primeiro nesses lugares. Mas ainda tem muita discussão a ser feita. E o Brasil, como é que está no meio de toda essa pandemia? O Brasil é o segundo país com maior número de casos. Já foram confirmados mais de 800 mil casos de coronavírus aqui no Brasil. E semana passada também o Brasil ultrapassou o Reino Unido em mortes e é o segundo país com o maior número de mortes do mundo. Já tem mais de 40 mil mortos já de Covid-19 aqui no Brasil. E ultimamente, nesse último mês, foram também fechadas parcerias com várias empresas que estão produzindo essas vacinas. Por exemplo, como a vacina da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, já está na fase 3 e na fase 2B barra fase 3. Eles estão fazendo as duas fases ao mesmo tempo. Eles já fecharam um acordo com a autoridade de São Paulo e Rio de Janeiro para continuarem os estudos dessas cidades. Então, já tem um plano, um planejamento para essa vacina já chegar a São Paulo e Rio de Janeiro, para chegar em profissionais de saúde, para chegar em pessoas que estão relacionadas com o sistema de saúde, para ver se ela é realmente eficaz ou não. E também essa semana, acho que quinta-feira passada, São Paulo fechou uma parceria com a Sinovac, que é uma empresa privada da China, que é baseada em Pequim. Ela está na fase 3 também da vacina, que é muito promissora também. E ela fechou uma parceria com o Instituto Butantan. E o Instituto Butantan, como todo mundo já sabe, é o líder em produção de vacinas no Brasil. E a pesquisa brasileira, como é que está indo? A pesquisa brasileira, ela ainda está na fase pré-clínica. A Universidade de São Paulo, junto com a Universidade de Campinas, estão tentando achar alguma substância que impeça a proliferação do coronavírus no corpo, mas ainda está em estudos muito iniciais, assim, está na fase pré-clínica ainda. E essa fase 3 das vacinas, como a da AstraZeneca, como da Sinovac, elas demoram muito tempo também, porque tem que ser analisados vários fatores nesses estudos. Então, a fase 3 das vacinas pode durar até 6 meses. E depois que essa fase 3 for acabar, for terminada, ainda precisa autorizar o uso dessa vacina, ter uma regulamentação dessa vacina, tem que ter a produção e comercialização dessa vacina, então vai demorar mais tempo ainda depois que esses estudos forem completos. E também foram também notificados que países que têm a vacina BCG no calendário vacinal teriam menos mortalidade da Covid-19. E isso foi baseado num estudo bem inicial, assim, no começo da pandemia. E também alguns estudos já antigos falavam que a vacina BCG preveniria de várias infecções de patógenos no primeiro ano da sua inoculação. Mas esse estudo foi criticado muito pela sua metodologia. E a OMS também fez uma revisão desse estudo
e eles acharam uma evidência de nível muito baixo para isso. Então, a vacina BCG ainda ela precisa de vários estudos para ser considerada também como um fator de proteção contra o coronavírus. E vários estudos clínicos estão sendo feitos na Holanda, Boston, Cairo, no Brasil também, para ver a eficácia dessa vacina contra o coronavírus. Então, não se pode ainda afirmar que a vacina da BCG tem algum grau de proteção contra o coronavírus. Então, é basicamente isso que eu ia falar hoje da vacina para vocês.